Olá, meu nome é Amanda Yamaguchi. Este é um vídeo para a primeira atividade avaliativa da matéria de transferência de calor em massa e tem como tema como uma garrafa térmica funciona. Primeiro, temos que relembrar alguns conceitos importantes para a compreensão da explicação. Como o calor, que por definição é a transferência de energia térmica entre corpos que possuem temperaturas distintas. O calor ele não está diretamente relacionado com a temperatura, mas a diferença de temperatura entre esses corpos diferentes gera um fluxo de energia térmica. Sabemos que o calor ele sempre flui de um objeto que possui uma temperatura maior para um que possui uma temperatura menor, então de um corpo quente para um corpo mais frio. E por que não acontece o contrário? Bom, uma xícara de café quente, ela esfria porque transfere calor para o ambiente. Mas por que os arredores não podem transferir calor para o café e torná-lo quente também? Bom, a resposta para isso está na segunda lei da termodinâmica, que diz que a entropia de um sistema sempre aumenta. Então, exemplo, o nosso quarto, ele tende a ficar desordenado com o tempo. A menos que você limpe ele todos os dias, ele nunca vai ficar limpo. Então, se tratando da transferência de calor, podemos dizer que a entropia é a dispersão de energia. Portanto, a energia ela tende a se espalhar para o ambiente. Então, uma xícara de café quente espalhará sua energia em seu ambiente até que se esfrie. Além disso, tem momentos que desejamos controlar essa transferência de calor entre dois objetos, e um exemplo desse controle é a garrafa térmica. Assim, temos então que o calor é a troca de energia entre corpos e a temperatura ela caracteriza o grau de agitação das moléculas de um corpo. E já o fluxo de calor, no aquecimento de um corpo geralmente usa-se uma fonte térmica de calor constante, isso é, uma fonte que fornece ao corpo uma quantidade de calor por unidade de tempo. Assim, a gente pode definir matematicamente o fluxo de calor, que é o quociente do calor Q transmitido de uma face para outra em um intervalo de tempo. Então, pode ser representado dessa forma. E a unidade é joule por segundo, que também é a mesma coisa que watts. Uma garrafa térmica basicamente é uma garrafa dentro de uma garrafa separada por um vácuo. A garrafa térmica ela ajuda a regular a temperatura do líquido dentro dela, pois graças à sua estrutura e à maneira que ela é construída, ela consegue minimizar a transferência de calor entre o líquido e seu ambiente. E para entendermos mais como ela consegue minimizar isso, eu vou explicar um pouco agora sobre os mecanismos de transferência de calor. O fluxo de calor por condução ocorre via as colisões entre os átomos e moléculas de uma substância, e através disso ocorre uma transferência de energia cinética entre eles. Vamos considerar na seguinte imagem duas substâncias a diferentes temperaturas separadas por uma barreira. Se essa barreira for removida, os átomos entre aspas quentes vão colidir com os átomos entre aspas frios. Nessas colisões, os átomos rápidos perdem parte da velocidade e os mais lentos ganham velocidade. Assim, a gente vê que os mais rápidos eles transferem alguma parte da sua energia para os mais lentos. E essa transferência de energia do lado quente para o lado frio é chamado de fluxo de calor por condução. E se a gente tocar numa chapinha quente, a gente vai se queimar, porque o calor flui da chapinha para o nosso dedo, porque eles estão em contato um com o outro. E, além disso, objetos diferentes conduzem o calor de maneira diferente. Então, certas coisas, materiais, conduzem calor muito bem, como os metais. Já outras nem tanto, como o plástico. Assim, materiais diferentes transferem calor por condução com diferentes velocidades. E esta é uma medida da condutividade térmica. Já a convecção é um tipo de transferência de energia que ocorre prioritariamente em meios fluidos, líquidos ou gases, e ele se dá por deslocamento de massas de fluido por diferenças de densidade. Quando uma porção de um fluido é aquecida, os seus átomos e moléculas começam a se mover mais rapidamente, ficam mais agitados, fazendo com que eles ocupem um espaço intermolecular maior. O fluido, então, ele se expande e aumenta o seu volume por unidade de massa, diminuindo a sua densidade. Então, logo, uma porção que é aquecida, ela é mais leve, fica mais leve e tende a subir, sendo que é substituída por uma quantidade de volume com menor temperatura e maior densidade. Esse processo se repete inúmeras vezes e daí surgem as correntes de convecção que mantêm o fluido em circulação. A convecção também é uma soma de fenômenos chamados difusão e advecção. A difusão é a quantidade de energia que passa de uma molécula em outra,
E a advecção é a quantidade de energia que é carregada pelo movimento macroscópico do fluido. Além disso, a convecção ela pode ser classificada de acordo com a natureza do escoamento do fluido. Então, ela pode ser natural, na qual o escoamento do fluido é induzido por forças de empuxo que são criadas a partir de diferenças de densidade causadas por variações de temperatura no fluido, ou forçada, quando o escoamento ele é causado por meios externos, como ventiladores ou ventos atmosféricos. Um exemplo de convecção no dia a dia são os ares condicionados, que são instalados geralmente, em locais altos, perto do teto, já que o ar frio que eles produzem é mais denso que o ar do ambiente. Isso faz com que o ar frio desça e o ar quente sobe, até que o cômodo todo esteja em equilíbrio térmico. Já os aquecedores, a gente vê que eles são colocados no chão ou ali em lugares baixos para que o ar quente emitido por eles possa subir, aquecendo todo o ambiente. Por último, temos a radiação, que é a transferência de calor realizada por meio de ondas eletromagnéticas. Todo corpo que se encontra em temperaturas diferentes do zero absoluto troca calor em forma de ondas eletromagnéticas constantemente com as suas vizinhanças. Essa é a maneira, por exemplo, que o Sol transfere energia para a Terra, para a gente, através do espaço vazio. E essa transferência ela não pode acontecer por convecção nem condução, porque esses dois mecanismos eles requerem a presença de um meio material, e a radiação não precisa. Então, graças à radiação, a gente consegue, às vezes, sentir o infravermelho emitido por objetos quentes, mesmo que a gente não esteja tocando eles. Bom, agora vamos ver esses mecanismos físicos de transferência de calor na garrafa térmica. Bom, então a garrafa térmica ela é construída de tal forma que evita que ocorra esses tipos de troca de calor. A maioria delas, das versões de garrafa térmica, tem uma câmara interna, uma caixa externa de plástico ou metal separada por duas camadas de vidro com vácuo entre elas. E o vidro geralmente ele é forrado com uma camada de metal reflexiva. Então aqui nas imagens a gente vê que o vácuo que existe aqui nessa parte da garrafa, ele vai impedir que ocorra a convecção e a condução, já que esses processos de troca de calor, eles precisam de um meio material para acontecer. Já a tampa isolante que temos aqui em cima, ela vai impedir que ocorra a convecção, porque ela evita que haja o contato entre o ar e o líquido do interior da garrafa. Então não há perda de calor pela convecção. Então a tampa apertada, ela evita que o ar entre e saia do frasco. Como cada objeto radia calor em algum grau, dependendo do quão quente o objeto está, um líquido quente na garrafa interna, aqui da garrafa térmica, ainda irradiará calor, ou a garrafa externa ainda irradiará calor em direção ao líquido dentro da garrafa. Então, para minimizar isso, a superfície ela é revestida com prata, porque a prata ela impede a passagem das ondas eletromagnéticas, pois elas refletem as ondas de calor, mantendo a radiação sob controle. Assim, a tampa selada ela impede o calor por convecção, o vácuo ele interrompe a condução e o revestimento de metal, a camada externa com a câmara interna, evita a radiação. Agora veremos as leis fundamentais que regem os mecanismos físicos de transferência de calor, a começar pelo mecanismo da condução, e a lei que rege esse mecanismo é a lei de Fourier. Bom, o primeiro cientista a realizar estudos detalhados sobre a transmissão de calor por condução foi o físico Joseph Fourier, que através de experimentos ele conseguiu formular matematicamente a, entre aspas, rapidez que o calor ele é transmitido por condução. E através da sua equação, a gente consegue calcular a taxa de transferência de calor através de uma parede plana, por exemplo, que a gente vai ver aqui. Mas então, segundo a lei de Fourier, em um regime estacionário de condução, o fluxo de calor no material homogêneo e condutor, ele é diretamente proporcional à diferença de temperatura e à área da seção transversal. Além disso, é inversamente proporcional à espessura. Então, vendo aqui, a gente tem o fluxo de calor, que é representado pelo Q, duas linhas conde, igual a menos K. O K, ele é o coeficiente de condutibilidade térmica.
que depende das características do material, então varia de cada material. E essas são as unidades usadas para esse coeficiente. Nessa parte a gente tem o dt sobre dx, que é a variação de temperatura em relação ao espaço, sendo que aqui a gente está analisando em apenas uma direção, mas existem outros casos que podem seguir para outras direções, sendo que tem esse sinal negativo, porque o fluxo de calor ele ocorre de uma temperatura mais alta para uma mais baixa. E aqui temos a taxa de calor, que a gente pode encontrar através da fluxo de calor vezes a área transversal. E para a gente simplificar, a gente pode então substituir essa parte aqui. Então ficaria assim a taxa de calor, sendo a unidade watts. E aqui a gente tem o caso então do fluxo de calor para placas planas. Tem essa seguinte fórmula aqui, na qual a gente é o coeficiente de condutibilidade térmica, L é a espessura e aqui é a variação de temperatura, na qual a temperatura, o T1, né, é maior que T2. Além disso, podemos dizer também que quanto maior for o coeficiente de condutibilidade térmica de um material, maior será a quantidade de calor que pode ser conduzida em uma determinada situação. E além disso, a lei de Fourier ela também se aplica a toda a matéria independente do seu estado físico. Agora, para o meio de transferência de calor convecção, a gente tem a lei de resfriamento de Newton, na qual temos essa seguinte representação do fluxo de calor. Então, por isso a gente encontra o fluxo de calor por convecção, na qual a unidade se dá por W sobre metro por quadrado, igual a H. H é o coeficiente convectivo, que também é conhecido como coeficiente de transferência de calor por convecção. Ele tem essas seguintes unidades de medida e ele também depende das condições na camada limite, as quais, por sua vez, são influenciadas pela geometria da superfície, pela natureza do escoamento do fluido e por outras propriedades termodinâmicas e do transporte do fluido. E, por último, a gente tem, nesses parênteses aqui, a diferença de temperatura da superfície com a do fluido, a temperatura do fluido. Então, essa é a lei conhecida como lei de resfriamento de Newton. Além disso, quando a gente usa essa equação, o fluxo de calor por convecção ele é considerado positivo quando o calor é transferido a partir da superfície. Então, ficaria Ts maior ou igual a T. E seria negativo se o calor é transferido para a superfície. Então, por fim, agora vamos ver da radiação, na qual a lei que rege é a lei de Stephen Boltzmann. Bom, todos os corpos irradiam calor constantemente e perdem energia. Assim, os corpos sem energia térmica própria, eles precisam então absorver energia para depois emiti-la. Então, aquele que mais absorve também é aquele que pode mais emitir. Um corpo negro é um corpo hipotético que é tanto um absorvedor ideal quanto um emissor ideal. Além disso, a gente define poder emissivo representado pela letra E como a potência irradiada por unidade de área. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade do poder emissivo é watt por metro quadrado. Então, foi sugerido primeiramente por Stephen em 1879 e posteriormente predito teoricamente por Boltzmann que a intensidade total emissiva de um corpo negro é proporcional à quarta potência de sua temperatura absoluta. Assim, a gente pode definir a lei de Stephen Boltzmann da seguinte maneira: o poder emissivo de um corpo negro é proporcional à quarta potência de sua temperatura absoluta e multiplicado por uma constante de proporcionalidade, sendo que essa constante de proporcionalidade possui esse valor aqui. Além disso, a gente pode reescrever e encontrar aqui, então, o fluxo de calor pela radiação é a emissividade vezes a constante de Stephen Boltzmann vezes a variação de temperatura, né, elevada à quarta potência, né, então aqui a temperatura da superfície e a temperatura do ambiente.
sendo que essa emissividade é uma quantidade adimensional que assume valores entre 0 e 1, e ela diz respeito à capacidade de emissão de energia por radiação da superfície. Então aqui a gente tem uma tabela de emissividade de alguns materiais, que tá valores, mas é de alguns materiais. Então temos o cobre, o aço, o papel, pele humana, que a gente vê que a emissividade é de 0,98 perto de 1, e esse 1, a emissividade 1, quem tem são os corpos negros. Então a gente vê que a pele humana, a emissividade, né, da pele humana com o corpo negro, eles se parecem bastante, estão bem próximos. Bom, este foi o trabalho, espero que tenham gostado, e aqui está algumas das referências usadas para a elaboração deste vídeo.